O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, também assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos coloca dentro de uma temática central que é o confronto entre a nossa impaciência e a paciência misericordiosa de Deus. Certamente, talvez todos nós já nos questionamos em algumas situações da vida. Por que Deus não tira as pessoas más? Por que Deus não tira do nosso meio aqueles que não têm fé? Por que Deus não intervém logo e preserva apenas os justos, os corretos, os honestos, os santos? Tudo isso entre aspas, porque todas esses adjetivos são segundo a nossa concepção. E aí nós temos que entender uma coisa. Já apareceu na primeira leitura, né? O questionamento. Por que Deus parece
Não intervir de imediato diante da maldade e do pecado de quem se afasta do caminho de Deus, porque Deus está revelando a sua força que está na justiça, na clemência, na misericórdia. Deus quer salvar a todos e está dando a todos o tempo para que tenham a oportunidade de se dar conta dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, confessar e iniciar uma vida nova num caminho de perfeição e santidade. Assim como a gente dizia na semana passada, para quem lembra, todo o terreno é bom, só precisa ser preparado. Todo ser humano é bom porque é planejado, quisto, amado por Deus. Quem existe, existe porque Deus planejou, amou e quis essa pessoa e tem um projeto de céu para ela. O desejo e o plano de Deus é que a pessoa seja santa. Então Deus não quer que ninguém se perca. Portanto, se Deus demora para intervir, demora porque Ele está dando oportunidade de conversão. Nós ouvimos na segunda leitura que o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, mesmo nesse coração pecador, o Espírito está ali, porque ele é batido. E por isso tem em si o Espírito de Deus que intercede em favor daquela alma pela salvação daquela alma. Deus não quer a condenação daquele ser humano. Deus quer a salvação e por isso Deus dá tempo. Na parábola que nós escutamos, Jesus falando do joio e do trigo, os empregados afoitos querem resolver rapidamente o problema. Vamos lá, é para nós arrancar o joio. E o patrão, que é uma representação de Deus, não. Pode acontecer que arrancando o joio, porque o joio e o trigo, enquanto eles estão ali crescendo, é difícil distinguir um do outro. E até é interessante a gente notar isto, né? O joio cresce às vezes até mais do que o trigo. E aí, de novo, volto para uma sensação que talvez alguns de nós já tenhamos tido, assim como os questionamentos que já falei no começo. Alguém de vocês já teve a impressão, mas meu Deus do céu, parece que quem é desonesto, quem faz as coisas por baixo do pano, quem passa a perna nos outros, parece que vai melhor na vida do que quem faz as coisas certas. A gente que paga ali os impostos certinho, que tenta trabalhar de maneira honesta, fazer as coisas como devem ser, parece que a gente é passado para trás, e aqueles que fazem poucas e boas, parece que dão bem. Cuidado. Pelo que Jesus falou na parábola, o joio cresce bonitinho, mas é o primeiro que é arrancado e jogado no fogo. Então, o joio estava ali, os empregados, vamos arrancar? Não, porque pode acontecer que arrancando o joio se arranque algum trigo. E o dono da plantação não quer perder a plantação dele. Quanto mais Deus não quer perder seus filhos. A quem chamou com amor a vida e deu um projeto de vida eterna, de salvação e de santidade para eles. Então, esta posição de não arrancar o joio e deixar ele crescer junto com o trigo faz nós entendermos o seguinte: a fé e a incredulidade crescem juntas, lado a lado. Mas a conversão permanece disponível para todos. Aquele que tem fé, aquele que vive uma vida honesta, uma vida correta, ele está ali e ele tem as mesmas oportunidades de conversão que o outro que está vivendo na maldade. Deus oferece todas as chances para todos, de maneira igual. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus está disponibilizada para todos. Para todos. É interessante que Jesus também chama a atenção para o grão de mostarda e para o fermento. E ele fala que o grão de mostarda é pequenininho, mas depois cresce e se torna uma grande árvore. Mas isso leva tempo. O fermento, não é botar o fermento e pronto, já aconteceu. Tem que botar o fermento em uma pequena quantidade
e o fermento vai levar um tempo. Eu lembro quando a mãe ensinou a fazer pão. E a gente usava aquele fermento biológico que tinha que botar de molho numa água morna para depois misturar. Aí tinha que esperar o fermento, né, reagir ali com a água, daí depois fazia o pão, daí tinha que esperar o pão crescer para depois botar na forma, e aí de novo ele crescia e aí a gente botava para assar. Mas tem que ter paciência, tem que esperar. E às vezes nós estamos nessa correria, parece que tudo é para ontem, tudo que tem que ser resolvido, e a gente acha que Deus tem que colher o joio antes de colher o trigo, porque a gente quer ver as coisas resolvidas. E não entende que a misericórdia de Deus está sendo benevolente, dando oportunidade para a gente se converter. Quantos e quantos irmãos nossos, talvez antes eram distantes, estavam longe da igreja, longe da fé, longe de uma vida de oração, longe da comunidade. Outros talvez foram até criados na fé, educados na fé. E eu, como padre, de vez em quando escuto uma mãe, padre, ou um pai, padre, eu eduquei meus filhos, eu levava na igreja, eu ensinei a rezar, eu ensinei a ler a Bíblia, ensinei a rezar o terço, fizeram Eucaristia, fizeram Crisma, agora se afastaram, não vêm mais para a igreja. Né? Aí, com o passar do tempo, lá pelas tantas, acontece outra coisa que a gente, padre, percebe. Né? Vem alguém e diz assim, padre, faz uns 40 anos que eu não venho na igreja. Sempre a mãe ensinou, o pai ensinou, a gente vinha sempre, mas eu acabei me afastando, me perdendo, e agora não sei porquê, mas eu senti necessidade de voltar. Olha o Espírito Santo que estava intercedendo, trabalhando naquela alma pela salvação ao longo de anos, quietinho. E talvez aquela mãe que tanto rezou e que se lamentava, agora talvez nem esteja mais aqui para ver, mas olha o fruto do fermento que ela colocou nessa massa quando era pequenininho. Está ali aquele grãozinho de mostarda que ela semeou, que foi aquela oração do Santo Anjo, da Mãezinha do Céu antes de dormir, a oração do terço, uma leitura bíblica, ouvir na missa. Aí que a gente quer pressa, a gente quer ver resultado, eu quero hoje meu filho aqui, eu quero hoje meu familiar, eu quero hoje, eu quero resolver agora, eu quero colher o joio fora e quero ver o trigo só. A liturgia está ensinando para nós a paciência de Deus, que espera e que dá tempo. Quantos irmãos e irmãs que não estavam conosco hoje estão? E se nós tivéssemos colhido o joio antes? E vamos ser sinceros, olhando para nós mesmos, quantos de nós fomos esses que estávamos afastados? E se Deus tivesse passado a foice e resolvido o negócio já antes, onde é que nós estaríamos? Quanto trigo teria sido jogado no fogo, junto com o joio? Então Deus está sendo misericordioso. Ainda bem que Deus foi paciente conosco e não quis arrancar o joio antes do tempo da colheita. Nós poderíamos ter sido arrancados e jogados fora. Para terminar, por isso também nós devemos ser pacientes com os nossos irmãos, misericordiosos, esperançosos. Não nos cabe julgar, não somos nós somos o trigo. Nós não somos os ceifeiros, não somos nós que temos que colher, não é nós que temos que separar. Quem vai fazer isso são os anjos, por ordem de Deus no fim dos tempos. Mas nós somos chamados a sermos trigo da pureza, que cresce e dá frutos no meio de uma sociedade que é joio. Nós devemos crescer e dar frutos como trigo da pureza, da bondade, da caridade, da santidade, em meio ao joio da maldade, da malícia, do egoísmo e da descrença. E o Senhor, justo juiz no final, vai retribuir a cada um de acordo com o uso que fez da longanimidade de Deus,
que deu chance, que deu oportunidade, que quis, que planejou, que deixou dentro de cada um o Espírito Santo intercedendo e movendo essa alma para uma vida de santidade, de bondade, de honestidade. Então, sejamos trigo da pureza no meio do joio da maldade, esperando que o Senhor justo juiz envie os ceifeiros para assim, no final dos tempos, quando tudo estiver maduro, separar o que é dele e aquilo que não lhe pertence. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.